Olá, sejam todos bem-vindos ao curso de Física Geral 1. Meu nome é Matheus Lima, eu sou professor da Faculdade de Física da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. E hoje nós vamos dar sequência à unidade 1, que trata de introdução e generalidades a respeito de física. E vamos falar sobre análise dimensional e conversão de unidades. Buscando um caráter bem pragmático, eu quero saber o que é análise dimensional, para que serve e como podemos usá-la. Então, uma definição bem simples aqui, o que seria análise dimensional? É um método que permite obter equações que representam leis físicas a partir de considerações sobre dimensionalidade e homogeneidade das grandezas físicas em um dado sistema de unidades de medida. Algumas dessas palavras eu já citei anteriormente. Então, aqui nós vimos na aula passada, por exemplo, que para obter uma lei física, nós precisamos representar ela matematicamente, usando o método científico. E nós também observamos, eu falei o que era uma grandeza física. Toda aquela medida que poderia ser comparada com um padrão, a gente chamava de grandeza física. Falei também sobre alguns sistemas de unidades de medidas, como o sistema gaussiano, o sistema internacional e o sistema imperial britânico. Então, o que vai entrar de novo nessa aula? As ideias de dimensionalidade e homogeneidade, que são alguns aspectos que nós vamos tratar na aula de hoje. Então, em suma, a análise dimensional, ela permite, como eu falei aqui, obter leis físicas, e é interessante que não necessariamente a gente precisa saber qual é a teoria no qual é baseada essa lei física. Não necessariamente você precisa conhecer. Então, a análise dimensional ajuda a você entender se as suas equações, as suas expressões que você está ali tratando matematicamente, se elas estão corretas, não do ponto de vista da teoria de uma lei física, mas se elas estão corretas com relação à sua dimensionalidade e se elas são homogêneas. Isso são propriedades de equações matemáticas. Respeitar a dimensão. Se você tem aqui A igual a B, eu tenho a dimensão de A, de que está do lado da igualdade, tem que ser igual ao que está do outro lado da igualdade. Então, a gente tem essa questão de dizer que a equação é homogênea, se elas respeitarem a questão das unidades aqui. A outra questão é a dimensionalidade. A gente tem que dar uma olhada nos expoentes relacionado a essa equação. O que está de um lado da igualdade tem que estar diretamente relacionado com o outro lado. Então, a gente tem que ver se ela é dimensionalmente correta e se ela é homogênea. São coisas que eu vou ver mais adiante. Então, é interessante obter esse método, utilizar esse método, principalmente quando a gente está resolvendo problemas mais complexos, onde a gente chega numa expressão que a priori não é uma expressão simples. Por exemplo, em módulo, a gente aprende lá no ensino médio que força é igual a massa vezes aceleração. Então, é uma equação relativamente simples. Você tem aqui uma unidade de massa e a aceleração. A aceleração é a variação da velocidade pelo tempo. Então eu sei que é variação de comprimento dividido por variação de tempo ao quadrado. Então, você vai olhando as dimensões e verifica que, ok, então eu tenho uma força, sim, uma unidade de força, que é dada em newtons. Quando a gente coloca lá, isso vai dar F é igual, por exemplo, vai 10 newtons. Aí você vai verificar a dimensionalidade se está correto. Porém, a gente pode ter resultados bem mais complexos, onde a priori você não tem certeza se você chegou num resultado que está correto. A análise dimensional não vai te dizer que aquele resultado é o resultado correto, mas ela pode te ajudar a pelo menos indicar se você errou na hora da questão da dimensionalidade das grandezas físicas envolvidas na sua equação. Se você está olhando lá força e não está dando uma unidade que é relacionada à unidade de massa multiplicado por unidade de aceleração,
indica que em algum momento do procedimento você cometeu um equívoco lá. Vamos fazer alguns exemplos mais adiante para ficar mais claro. Então, só para pontuar, a análise dimensional surgiu quando e quem fez o quê, né? Eu não estou preocupado em dar uma dedução histórica, só pontuando mesmo. Então, até onde eu tenho conhecimento, o método surgiu num artigo do François Foncenet em 1761, que foi apresentado à Academia de Ciências de Turim. E os primeiros a utilizar, eu não tenho nenhuma foto do Foncenet, então aqui eu estou colocando os primeiros a utilizar, que foram o Legendre e o Poisson. Então eles usaram, né, os primeiros a utilizar o Adrien Legendre em 1794 e o Simeon Poisson em 1811. E é interessante observar que esses dois, eles eram excelentes matemáticos, eles utilizaram num contexto geométrico, tratando grandezas geométricas, espaço euclidiano principalmente, geometrias euclidianas. Porém, a análise dimensional ela foi formalizada nos estudos sobre homogeneidade e dimensão de grandezas físicas realizados por Jean Fourier a partir de 1822. Então, fiquem ligados aí nesses nomes, Legendre, Poisson, Fourier, porque esse pessoal aí que tem estilo para se vestir aí, eles ainda vão aparecer muito nos próximos cursos, nas próximas disciplinas que vocês forem ver no futuro. Então é sempre bom ficar ligado que a contribuição, principalmente desses três franceses aqui, não está restrita a um campo apenas da física e da matemática. Eles são bastante polivalentes. Então, conforme o decorrer dos cursos, vocês vão se deparar cada vez mais com esses nomes por aí e seus desenvolvimentos matemáticos e físicos. Bem, agora que nós sabemos o que é a análise dimensional, para que é que serve a análise dimensional? Eu já dei uma palhinha no slide anterior, né, mas é interessante pontuar, né, que ela possui grande utilidade na previsão, verificação e resolução de equações que relacionam grandezas físicas, garantindo que estas sejam homogêneas e dimensionalmente corretas. E como eu disse anteriormente, a gente utiliza a análise dimensional quando a gente está, por exemplo, no laboratório. Estamos no laboratório realizando um experimento e, a partir dos nossos dados, verificamos uma relação entre as grandezas. Será se essa relação que a gente obtém, dada por uma fórmula matemática, está correta? Ora, o primeiro passo é você verificar a análise dimensional, para ver se ela está dimensionalmente correta e se a equação que você obteve é homogênea. E isso ajuda a gente nessa previsão, verificação e resolução de equações que relacionam grandezas físicas. Como é que nós usamos a análise dimensional? Na hora de realizar a análise dimensional, o procedimento é o seguinte: você trata as dimensões envolvidas como grandezas físicas. Ou seja, a gente realizamos operações matemáticas entre grandezas físicas que envolvem as mesmas dimensões numa dada equação. Quando você está tratando com comprimento, massa, tempo, já falando do nosso curso, que é mecânica, então você vai tratar esse tipo de dimensão como sendo uma grandeza física. E então você vai fazer operações algébricas. Você vai multiplicar, você vai dividir, você vai somar. Tem essas operações que estão relacionadas, operações algébricas. A gente vai tratar essas dimensões como sendo grandezas algébricas e por isso a gente utiliza as operações que a gente conhece de funções ali. As 4 operações, potenciação, radiciação, tudo isso a gente vai utilizar com as grandezas envolvidas. Aqui eu vou recapitular um pouco o que eu falei na aula passada sobre as grandezas fundamentais, as grandezas físicas fundamentais, também chamadas de grandezas primárias. No sistema internacional, já para facilitar, aqui a gente tem, qual é a grandeza? Comprimento, massa, tempo, temperatura termodinâmica, corrente elétrica, intensidade luminosa e quantidade de matéria. Qual é a unidade? A unidade depende do sistema. Se for no sistema internacional, é metro, quilograma, segundo, Kelvin, ampere, candela e mol. O símbolo. Também esse símbolo vai variar, vai depender do sistema de unidades que a gente está tratando.
No sistema internacional, aqui eu estou enfatizando o sistema internacional, porque vai ser o que a gente mais vai utilizar. Quando for o caso, tem que ir numa tabela de conversão. Eu vou ensinar aqui no final da aula como é que a gente faz a conversão de unidades. E isso vai se aplicar a outros sistemas de unidades. Aqui estão os símbolos no sistema internacional das grandezas equivalentes, as 7 grandezas primárias ou fundamentais. Aqui, ó, M para metro, kg, quilograma, segundo, Kelvin, ampere, candela e mol. Só que a gente vai associar agora, essa é a parte que a gente vai associar, que é interessante. O símbolo dimensional delas. Aqui, deixa eu enfatizar aqui, que eu coloquei nesse retângulo vermelho. O símbolo dimensional. Comprimento, a gente vai, para tratar na análise dimensional, a gente precisa associar símbolos dimensionais às grandezas físicas. O símbolo associado ao comprimento vai ser L. A massa vai ser o M, e lembra tudo maiúsculo aqui. Tempo T, temperatura termodinâmica θ, corrente elétrica I, intensidade luminosa, eu estou chamando de I0. Isso aqui é um I. E a quantidade de matéria, N. Geralmente a gente vai estar tratando um gás com N partículas. Então, quando a gente for tratar o símbolo dimensional, estão aqui os 7 símbolos. Claro, no nosso curso de mecânica, a gente vai focar nesses três símbolos dimensionais. Vamos lá. Aqui eu já estou colocando as grandezas físicas derivadas. São também chamadas de secundárias. São várias. Lembra que na outra aula eu já tinha falado que com essas 7 unidades nós podemos obter qualquer outra unidade do sistema internacional, baseado nessas 7 unidades aqui. Porém, como o curso é de mecânica, né, Física Geral 1, eu estou colocando aqui algumas grandezas físicas secundárias que são relevantes para a mecânica. Velocidade, aceleração, força, trabalho, energia, torque, potência, frequência, velocidade angular, quantidade de movimento, que a gente também chama de momento linear no caso, e também a gente tem a quantidade de movimento angular ou momento angular. Qual é a definição dimensional? Quando a gente fala de velocidade, isso aqui, lembrando que eu estou considerando no sistema... Opa! Eu estou considerando isso no sistema internacional. No sistema internacional nós temos velocidade. É dado em metros por segundo. De onde vem isso? É simples você analisar. Velocidade não é a variação do espaço pelo tempo. Então, se você quiser saber a unidade, como eu estou dizendo aqui eu já vou para a fórmula dimensional. Toda vez que eu quiser saber, fazer análise dimensional e quiser saber a unidade de uma grandeza física, eu coloco ela entre colchetes. Vai ser a unidade dessa variação aqui de espaço dividido pela variação de tempo. E quanto é que dá isso aqui? Ora, variação de espaço é comprimento. Eu falei lá, eu tenho o símbolo dimensional L. Variação de tempo, T. Porém, a gente costuma colocar, quando a gente está verificando a análise dimensional, a gente costuma colocar na mesma linha. Então vai ficar L. Se está dividindo, vai multiplicando com o inverso da potência aqui. LT menos 1. É assim que a gente faz. Faz o mesmo para as outras unidades. Quando você for ver força, ora, força é massa vezes aceleração. Estou colocando em módulo, porque velocidade a gente vai ver mais à frente. Forças são grandezas vetoriais. Além do módulo, a gente precisa indicar a direção e sentido, e a gente representa com um vetor em cima. Em módulo, está aqui, força é massa vezes aceleração. Então, se eu quiser saber
Qual é a unidade dimensional? A dimensão de força aqui, a unidade dimensional, vai ser a unidade de massa vezes a unidade de aceleração. Logo, a minha unidade de força é igual massa, M maiúsculo, é o símbolo dimensional. Aceleração é a variação de velocidade pelo tempo. Então, quando eu dividir aqui pelo tempo, eu multiplico por t a menos 1. Então, vai ficar t a menos 2. Então, m L t a menos 2. Está aqui o símbolo dimensional, aqui a fórmula dimensional da força. Agora, eu quero que vocês observem trabalho, energia e torque. Todos eles são dados em joules no sistema internacional aqui, ó. Joule, joule, joule. Porém, a fórmula dimensional deles é a mesma. Tá aqui, eu estou chamando W de trabalho. Então, se eu quero saber a dimensão de massa, comprimento ao quadrado, tempo elevado a menos 2. A mesma coisa para a energia e para o torque, que eu estou chamando com essa letra grega, tal. Geralmente é escrito assim, se vocês procurarem aí nos editores de texto de vocês, vocês vão encontrar tal, assim, ou às vezes, dependendo, assim. Perdoem a minha caligrafia, que escrever nessa mesa digitalizadora não é a melhor das experiências. Mas como eu já disse, né, minha letra nunca foi bonita, agora com a mesa digitalizadora é que não vai ficar. Mas só para vocês, como eu falei, né, nos editores de texto vocês vão encontrar lá as letras gregas, e aí você vê como é que escreve ela. Geralmente é representada assim, o torque. Dependendo do livro, torque, às vezes chamam até de M. Não importa qual é a letra que você vai usar. Lembrando que a fórmula dimensional é essa. Só que, embora esses três possuam a mesma fórmula dimensional, deixa eu colocar aqui, são grandezas diferentes. Torque não é a mesma coisa que energia e trabalho. Eu tenho uma relação íntima entre trabalho e energia, principalmente na mecânica, que a gente vai ver no decorrer do curso, que é o teorema do trabalho e energia cinética. A gente pode relacionar. Porém, torque, só para a gente lembrar, colocando em módulo apenas, o trabalho é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então, se você quiser saber qual é a unidade de trabalho, é a unidade de força, unidade de deslocamento, você fala, e a unidade... Deixa eu escrever melhor aqui. E a unidade de cosseno do ângulo θ aqui. Pois é, a gente vai ver que já vou adiantando que quando a gente tem funções trigonométricas, elas são adimensionais. Qual é a unidade de força? Está aqui, ó, mLt ao quadrado. E a unidade de distância é a unidade de comprimento. Então vai ficar ml ao quadrado, t a menos 2 aqui. Está aqui. Energia. Se você está lá, energia, eu vou colocar, por exemplo, energia cinética, porque a gente vai tratar no curso de mecânica. Não é meio de m v ao quadrado? Já fiz aqui, mas porque é para... Se eu quero saber a unidade de energia cinética, isso aqui é meio. Meio é um número. Ele não tem nenhuma dimensão com ele. Então não importa. Esse fator aqui, ele é adimensional também. Então eu quero saber a unidade de massa multiplicado pela unidade, de velocidade elevada ao quadrado.
Vocês estão vendo que a definição das grandezas é distintas. Mas se você for olhar a unidade de massa, qual é o símbolo dimensional? Mzão. Então tá aqui, ó, M. E velocidade é espaço pelo tempo. Eu fiz aqui, ó, L T a menos 1. Multiplica ao quadrado. L ao quadrado, T a menos 2. E o torque? Deixa eu apagar aqui. Só para... o torque... já é definido vetorialmente como R VEC F. Então vai ser a posição, a força, seno do ângulo entre eles. É o momento de uma força ou o torque, que a gente aprende também lá no ensino médio. Qual é a unidade de posição? É o símbolo de dimensional de comprimento, L. Vai e coloca o L aqui. De força, está aqui. Então perceba que são fórmulas distintas, grandezas físicas distintas, porém possuem a mesma fórmula dimensional. Então é por isso que às vezes usando análise dimensional, a gente pode chegar num resultado que seja até equivocado. Você vai lá e fala, dimensionalmente está correto, mas às vezes não é a grandeza que você quer. Porque dimensionalmente a gente tem grandezas físicas que possuem a mesma dimensão. Aqui, ó. Estou dando esses 3 exemplos. Potência. A potência é mais fácil, né? Potência é energia sobre tempo. Então, no sistema internacional, joule por segundo. Joule, posso escrever aqui, segundo a menos 3. A gente chama isso de watt. Eu estou colocando, representando como P maiúsculo na hora de verificar a dimensionalidade. M, aqui, ó, quilograma. Então, quilograma é a unidade de quê? De massa. Então, qual é o símbolo dimensional? Mzão. Metro ao quadrado, comprimento ao quadrado, dividido por tempo ao cubo. Então, é a mesma coisa que multiplicado por tempo elevado a menos 3. Frequência. A gente vai tratar muito no decorrer do curso com esses tipos de unidades. Então, a gente tem a frequência dada em Hertz, que é o inverso do tempo. Aqui, ó, segundo a menos 1. A mesma coisa que Hertz. Ciclos por segundo. Quando você tem uma frequência lá de 50 Hertz. O que isso quer dizer? Significa que o seu objeto físico lá, ou a sua partícula, o teu sistema, ele está com uma frequência de 50 ciclos por segundo. Então, quando você vai analisar a frequência, está aqui. Dimensionalmente, a frequência, a gente costuma, nos livros de ensino superior, ao invés de colocar Fzinho, que nem a gente costuma ver no ensino médio, a gente usa essa letra grega, o Ni. O Ni, geralmente vocês vão encontrar nos editores de texto, se vocês tiverem o Word, LibreOffice ou usando outros editores como o LaTeX, vocês vão encontrar lá escrito assim, ó, Nu, que é o Ni. Ele parece um V, mas não é. E aí, com o tempo, vocês vão escrevendo e vocês vão pegar a manha. E vocês escreverem o Ni. Meu Ni tá feio? Tá, mas é com o tempo a gente vai deixando ele ou mais feio ou acostumando, né? Ele não é um V. Se você for olhar aqui, olha o V como é retinho. Ele tem essa perninha aqui, dependendo do tipo de letra que você for, da fonte que você for utilizar, tem isso aqui. Dá uma olhada lá, em qualquer livro você encontra também o alfabeto grego. A gente costuma usar bastante essas letras, então tentem escrever aí para não se confundirem depois. Professor, mas se eu colocasse aqui que um F e colocasse T a menos 1, eu ia saber que isso aqui se tratava de frequência porque é o inverso do tempo. Então, pela unidade, a gente também entende qual é a grandeza. Velocidade angular. A velocidade angular ela é dada em radianos por segundo. Então, quando você tem um objeto lá, teu sistema, por exemplo, que seja um movimento circular, onde você tem uma partícula, aqui que eu estou fazendo essa bolinha vermelha e está girando aqui.
vai possuir uma velocidade angular. Você vai dar essa velocidade angular em radianos por segundo. Radiano, desculpa, é ângulo. E ângulo é adimensional. Quando você tem aqui um ponto e determina ângulo, ângulo é adimensional. Então isso aqui tem a mesma unidade, a mesma fórmula dimensional de frequência e velocidade angular. Tanto que a velocidade angular também é chamada de frequência angular. É uma maneira de você também analisar a frequência, mas em vez de ver a frequência em hertz, dada em radianos por segundo, também é chamada de frequência angular, a velocidade angular. Qual a outra unidade que nós temos aqui? Quantidade de movimento, também chamada de momento linear. Então, geralmente nos livros de ensino médio, a gente coloca como P, uma grandeza vetorial, igual a massa vezes a velocidade. A gente vai ver depois que a gente pode definir de outra maneira a quantidade de movimento. Mas, por enquanto, aceitem que é a massa vezes a velocidade. Como a velocidade é uma grandeza vetorial também, então o momento linear é uma grandeza vetorial. Massa, quilograma. Velocidade, metros por segundo. Então, qual é a unidade de momento? O símbolo dimensional. Massa, comprimento, tempo a menos 1. E o momento angular? O momento angular é essa mesma situação que a gente tem aqui, a velocidade angular. Quando a gente for analisar, vocês vão ver, está relacionado exatamente com o momento linear. A gente pode ver essa relação entre o momento linear e o momento angular. Tem um comprimento a mais aqui, metro ao quadrado. Então, a gente costuma chamar de L maiúsculo essa unidade, o momento angular. E a sua fórmula dimensional resulta nessas três unidades aqui. Massa, comprimento ao quadrado, o inverso do tempo, tempo elevado a menos 1. Então, observe que em mecânica eu tenho uma série de grandezas secundárias que são dadas em termos das grandezas fundamentais. A partir dessas grandezas fundamentais, nós encontramos as fórmulas dimensionais dessas grandezas secundárias. E muitas vezes nós temos grandezas secundárias que possuem a mesma fórmula dimensional, mas isso não significa que estamos tratando da mesma grandeza física. Podem ser grandezas físicas diferentes. Agora eu vou falar sobre a homogeneidade dessas fórmulas dimensionais. Eu vou apenas citar dois teoremas aqui. Não é necessário vocês deduzirem isso, porque é o que a gente usa no dia a dia, ali tratando e resolvendo problemas de física. Mas se vocês tiverem curiosidade, eu estou dando o nome aos bois aí. Tomando uma água aqui, vamos lá. O teorema de Bridgman diz o seguinte: toda grandeza secundária pode ser expressa por um produto de potências das grandezas primárias a menos de uma constante. Eu já estava mostrando isso ali no quadro anterior. Eu estou apenas formalizando. O que eu estou dizendo? Que qualquer grandeza secundária, deixa eu escrever aqui, qualquer grandeza secundária aqui, esse G aqui é uma grandeza secundária. Pode ser dado pelo produto de potências das grandezas primárias a menos de uma constante. Então aqui, ó, A, B, C, não importa o que esteja multiplicando aqui, são as grandezas primárias.
Quem são esses expoentes aqui? Esses expoentes, alfa, beta, gama, até ômega, é o que a gente chama de expoentes dimensionais. E a nossa constante, né? Aqui você dá o nome que você quiser para essa constante aqui. Aqui já está dizendo, né? A menos de uma constante. Então, qualquer grandeza secundária pode ser obtido através de um produto de potências das grandezas primárias a menos de uma constante. Tá aqui a minha constantezinha aqui. Tem um outro teorema, que é o teorema de Buckingham, que diz o seguinte: uma equação física verdadeira deve ser dimensionalmente homogênea, ou seja, deve ter em ambos os membros a mesma fórmula dimensional. O que isso quer dizer? Eu já havia falado anteriormente. Eu estou apenas resumindo e pontuando aqui como é a formalização matemática disso que eu estava falando. Se você tem A alfa igual a B beta, você tem que ver como você define essas grandezas, mas elas estão relacionadas. A tem que ser igual a B, alfa tem que ser igual a beta. E aí você tira quem são os seus expoentes dimensionais e analisa a dimensionalidade das fórmulas aqui, as fórmulas dimensionais de A e B. Nesse sentido, para ser dimensionalmente homogênea, o que tem do lado da equação da igualdade tem que ser igual ao que tem do outro lado da igualdade, quando eu estou falando de dimensionalidade e homogeneidade. Prestem atenção, porque nós temos algumas grandezas que são definidas pelo produto de grandezas secundárias, que são definidas pelo produto de grandezas primárias, porém são adimensionais. Então, toda grandeza física que é dada pela razão de duas outras grandezas de mesma dimensão será dimensional. Se você está analisando, por exemplo, um coeficiente, um índice de refração, nível de intensidade sonora, você divide as mesmas grandezas. É como se você tivesse um coeficiente onde você está dividindo metro por metro. Aí você tem uma grandeza aqui, x é igual a x metro por metro. Isso aqui no final vai dar x. Você vai cancelar. Então, quando você estiver operando essas frações aqui, essas razões entre mesma grandeza, o resultado vai ser adimensional. A maioria dos coeficientes são adimensionais, porque existem coeficientes que são relacionados a situações específicas que ele acaba tendo algum tipo de dimensão. Então, mas no geral, coeficiente, você vai lá, o coeficiente de atrito entre duas superfícies. O coeficiente é um número entre 0 e 1. Então você está ali com um coeficiente adimensional. Índice de refração, você tem que ter a relação entre dois meios. Quando você muda do meio 1, vocês viram isso em ótica, por exemplo. Você tem o meio 1, tem aqui as duas superfícies. Superfície 1, meio 2. Quando você vem com um raio luminoso que incide e se aproxima da normal. Então, esse tipo de situação que você analisa, então o índice de refração relaciona sempre dois. No caso aqui, quando eu falei do coeficiente de atrito era duas superfícies, aqui eu tenho dois meios, né, no índice de refração. Então, às vezes, você acaba tendo uma razão aqui que você simplifica as unidades. Também são adimensionais arcos, como eu já mencionei anteriormente, funções trigonométricas, seno, cosseno, tangente, todas as funções trigonométricas são adimensionais. E algumas constantes. Qual é a dimensão de π? Não, π é um número, aproximadamente 3,14. Qual o número de Euler? É aproximadamente 2,72. Então, também não tem dimensão. Todas as constantes são adimensionais? Não. Velocidade da luz é uma constante. É uma velocidade.
Então, no sistema internacional, você coloca lá, isso aqui é aproximadamente igual a 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Tem um número e aqui as unidades, que depende do sistema de unidades que você está relacionando. O sistema internacional está aqui. Qual é a dimensão? A dimensão da velocidade da luz é de qualquer velocidade. Tem que ser o quê? Comprimento pelo inverso de tempo. E também, quando a gente tem expoentes que pertencem ao grupo dos reais, eles são adimensionais. Geralmente, expoentes complexos podem ter dimensão, mas no caso dos expoentes no conjunto dos reais, eles são adimensionais. Eu vou ver alguns exemplos agora. Que aí vai ficar mais clara essa teoria que eu estou falando. Vamos começar pelo começo, né? Pelo número 1. Considere que uma partícula execute um movimento oscilatório. Então, ela executa um movimento oscilatório na qual a posição, o x vai representar a posição, é dada em função do tempo. A posição em função do tempo t. Está aqui a expressão da posição como função do tempo. X é igual a mais b seno de ct. Determina as fórmulas dimensionais de a, b e c, de modo que x de t seja uma função homogênea. Opa, x, se eu estou falando que é a posição, desse lado tem posição. O que for dar aqui do outro lado, o resultado tem que ser posição. Então, vamos lá. Qual é a dimensão de x? É a dimensão de comprimento, L. Logo, a gente tem que ver que dimensionalmente essa equação tem que ser correta. X é igual a A mais outra coisa. Então, x é igual a A mais um outro fator. Se x tem que ser igual a A, isso implica que a dimensão de A também é comprimento. Ok, vamos por partes. Lembra que eu falei que funções trigonométricas são adimensionais? Então, a dimensão do seno de CT é adimensional. Tem que dar um número. O seno é um número, então a dimensão é 1, não tem dimensão. Então, disso aqui implica que a dimensão desse C vezes o tempo é igual a 1. Então você separa. A dimensão de C é o que eu quero achar. A dimensão de tempo a gente sabe. Então isso aqui é a mesma coisa aqui. A dimensão desse valor de C que a gente quer multiplicado pela dimensão de T. Isso tem que ser igual a 1. Logo, a dimensão de tempo a gente já sabe. O símbolo dimensional é um T maiúsculo. Logo, a gente encontra aqui qual é o C. T é o inverso de tempo. Portanto, a dimensão de C é igual a T elevado a menos 1. Isso porque o arco aqui ele é adimensional, tanto o arco quanto a função. Poderia analisar isso aqui, ó, função trigonométrica e aqui é o arco trigonométrico. Nem precisava falar que era a dimensão tanto a função trigonométrica quanto o arco. O arco trigonométrico também é adimensional.
Bem, se x tem dimensão de comprimento, logo A tem dimensão de comprimento, seno desse arco aqui tem que ser adimensional. Aí eu achei aqui a dimensão desse valor de C, que é o inverso de tempo. B tem que ser dimensionalmente, ou para manter essa equação dimensionalmente homogênea, tem que ter a mesma dimensão, porque isso aqui é adimensional, isso aqui, se eu for ver a dimensão disso aqui, é 1. Então B tem que ter a mesma dimensão de A e de X. Qual é a dimensão de B? Comprimento. Por quê? Porque esse cara aqui é adimensional. Então, quando eu for ver a dimensão dele, isso aqui também é adimensional. Então, lembra, a dimensão que eu tenho de um lado tem que ser a mesma dimensão que eu tenho do outro. Então, para manter essa equação, isso que está relacionado a esse teorema aí sobre homogeneidade. Então, como tem que haver a mesma dimensionalidade, B também tem que ter dimensão de comprimento. Aqui é o inverso do tempo. Que tipo de grandeza é o inverso do tempo? A gente viu lá, isso tem a ver com o quê? Com frequência. Se está dentro de um ângulo aqui, isso aqui é um arco. Isso aqui é semelhante a esse C. Provavelmente, a gente pode representar esse C como sendo uma frequência angular. X é um comprimento, pode ser um comprimento inicial. Esse B também é um outro comprimento. Aqui, então, x é igual a x0 mais um outro comprimento característico seno de ômega t. Esse é um movimento oscilatório. Vou passar para um próximo exemplo. Verifique se as expressões a seguir são homogêneas. Como é que a gente verifica a homogeneidade? Ora, a gente vai verificar de toda a equação. O que tem de um lado tem que ser igual ao que tem do outro. Então, se eu for analisar aqui, eu tenho que ver a dimensão de x é igual à dimensão de x0 mais a dimensão de v0 que multiplica a dimensão de t, mais meio tem dimensão? Não, porque é um número, é adimensional. Então, a dimensão de A vezes a dimensão de t ao quadrado. Deixa eu diminuir que eu vou ter que fazer duas. Tentar escrever menor. Passar uma reta aqui. Então, esse meio aqui é um número adimensional. Então, a grandeza que tem dimensão é a aceleração e tempo ao quadrado. Qual é a dimensão de posição? Comprimento. L é igual à dimensão de um comprimento inicial, L, mais velocidade. Ora, é comprimento sobre tempo. Então, aqui vai ficar L, T a menos 1. Tempo, T. Aqui já simplifica. Vai ficar T dividido por T. Você já pode simplificar. Põe com esse cara aqui. Já foi. Opa, peraí. Mais. Qual é a dimensão de aceleração? A gente já viu. L, T a menos 2. E aqui tem um T ao quadrado. T ao quadrado. Mesma coisa. T ao quadrado dividido por T ao quadrado. Então aqui está multiplicando. Mantém a base, somos expoentes. Cancela.
Logo, o que é que eu encontro aqui? Eu encontro que L é igual a L mais L mais L. 3L. Então, essa equação está dimensionalmente correta. Essa aqui é a equação horária da posição, aqui em função da velocidade inicial e aceleração, que a gente costuma ver no ensino médio. Mas tem um 3 aqui. Mas o teorema não diz que a menos de uma constante, sempre você pode determinar lá a menos de uma constante as expressões. Então, eu estou analisando a dimensão. Então, está correto. Tem dimensão de comprimento, dimensão de comprimento. Aqui é um número adimensional. Então, essa expressão está dimensionalmente correta. A próxima. Que a gente tem a equação para velocidade, torre série, que a gente também obtém lá. Opa, aqui eu errei, né? Vamos ver. Não, deixa eu ver aqui. Não é não. Eu coloquei um t a mais aqui de propósito para analisar, porque se vocês forem ver a equação, já estou adiantando, né? Não vai dar certo, porque a equação correta tem que ter v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2a delta s, né? Delta x aqui que eu estou chamando. Ok, mas aí eu coloquei um t ao quadrado, um t aqui. Então vamos lá. Aqui eu quero a dimensão de velocidade ao quadrado, que é igual a dimensão de velocidade inicial ao quadrado, dimensão de tempo mais o número, não me importa que ele é adimensional, a dimensão de aceleração e a dimensão dessa variação aqui Δx, que é comprimento. Velocidade ao quadrado, Lt a menos 1 ao quadrado. É igual a mesma coisa aqui. Lt a menos 1 ao quadrado. Só que agora a gente também tem um tempo aqui. T mais aceleração. L, que é comprimento, o inverso do tempo ao quadrado, vezes uma variação de comprimento. E aí? Quadrado, quadrado, quadrado. Opa! Agora não vai dar, porque aqui está ao quadrado. L ao quadrado vai dar todo mundo. Deixa eu deixar explícito. L ao quadrado T a menos 1 é igual L ao quadrado T a... Opa, aqui tem menos 2. Deixa eu corrigir aqui. Elevei ao quadrado. L ao quadrado T a menos 1 ao quadrado T a menos 2. Aqui vai dar T a menos 2 vezes T. T a menos 1. Mais L ao quadrado T a menos 2. Observem, a dimensionalidade que está ao lado esquerdo da igualdade é diferente do que está do lado direito. Esse termo é igual a esse, dimensionalmente falando. L ao quadrado T elevado a menos 2. L ao quadrado T a menos 2. Porém, por conta desse T aqui, está L ao quadrado T a menos 1. Logo, por conta desse termo aqui, essa expressão não é homogênea. Então, o que tem do lado esquerdo não é equivalente ao que tem do lado direito, quando a gente analisa dimensionalmente. Então, essa equação é uma equação não homogênea. Vamos para o próximo exemplo. Tomar uma água.
Bem, o próximo exemplo é esse aqui. Considere que um cientista, ao realizar experiências em um laboratório, verifica o período de oscilação, ou seja, se é o período de oscilação, estou falando de tempo, de um pêndulo simples. Deixa eu então, começar a marcar aqui. Período de oscilação de um pêndulo simples. Alterando o comprimento do fio. Ou seja, ele está lá mexendo no comprimento do fio. Opa! A massa. E ele fez todos esses cálculos lá, todas essas experiências, considerando a gravidade local. Como este cientista pode usar a análise dimensional para obter uma fórmula para calcular o período de oscilação T. Isto é, como é que ele pode encontrar uma função do tipo T igual a uma função que dependa do comprimento do fio L, da massa M e da gravidade G. Como é que a gente vai obter essa expressão? Ora, a gente vai lembrar que se é dado em termos dessa função, a menos de uma constante, lembra, comprimento, massa, aceleração. Primeira coisa, a gente quer determinar o período de oscilação. O período, qual é a unidade desse período? A unidade dele é a mesma coisa que m elevado a zero, L elevado a zero, T elevado a 1. Nem precisava colocar aqui. Porque é unidade de tempo. Está aqui, a unidade de tempo. Porque você está levando massa elevado a zero é igual a 1. Comprimento elevado a zero é igual a 1. Então, ou seja, a unidade do período de oscilação é uma unidade de tempo. Ok. E agora a gente tem que pensar numa expressão. Se a expressão ele está dizendo que é uma função de LMG, o cientista não sabe. Então eu poderia dizer que, olha, eu vou chutar uma relação linear, a maneira mais simples aí. Multiplicando, eu vou dizer que o período de oscilação poderia ser dado dessa maneira. Uma constante, que eu vou chamar de K, massa elevado a um expoente, que eu não sei. Comprimento, eu vou chamar aqui Lzinho elevado a um expoente, que eu também não sei. E se ele está falando que é dado em termos da aceleração da gravidade, aí eu vou dizer que tem um G aqui elevado a um gama. Essa é a hipótese. Ora, essa é a hipótese. Eu vou dizer, se ele está dizendo que o cientista está no laboratório. Então ele está verificando lá a relação do período com o comprimento do fio, massa e a gravidade. Aí na hora que ele vai modelar os dados, será se uma expressão dessa daqui consegue se ajustar aos dados que eu tenho? Ó, vamos verificar se essa expressão está pelo menos dimensionalmente correta para descrever o período de oscilação desse pêndulo que está variando o comprimento aí. Ora, dessa mesma maneira eu vou igualar as unidades aqui, vou fazer a mesma coisa. A unidade do período aqui tem que ser igual à unidade de toda essa expressão aqui. Eu já sei que a constante K é adimensional. Então, isso aqui é uma constante que eu estou introduzindo aqui, porque a menos de uma constante eu posso ter qualquer grandeza secundária obtidas em termos de grandezas. Pelo menos o comprimento e a massa aqui são grandezas primárias. A gravidade não, já também é outra grandeza secundária. Aqui é adimensional. Então, como é que fica? Aqui eu vou ter M0, L0, T a menos 1. Eu disse que a menos de uma constante eu posso obter uma relação dessa. Qual é a unidade de massa? Mzão elevado a o expoente que eu não sei também. Quero encontrar. L é o Lzinho é comprimento. Então é L
beta, G. G eu tenho que lembrar que é L, T a menos 2, elevado a gama. Ok. O que eu estou utilizando para encontrar essa fórmula do período? A questão de homogeneidade e dimensionalidade da equação. As mesmas grandezas que tem desse lado são as que devem ter desse lado. Aí eu estou vendo se a equação é homogênea. E eu tenho que ver a dimensão dela, ou seja, os expoentes. Os expoentes também têm que serem satisfeitos, a dimensionalidade dessa equação. Aqui é só simplificar. Você pode pegar aqui, isso aqui é igual m alfa, L elevado a beta, L elevado a gama. L elevado a beta mais gama. E aqui sobrou o T elevado a menos 2 gama. Então, ou seja, desse lado, do lado esquerdo, eu tenho massa, comprimento e tempo. Do lado direito, eu tenho massa, comprimento e tempo. Para essa equação, estou verificando que ela é homogênea. Mas para ela ser dimensionalmente correta, eu tenho que resolver esse sistema aqui. Ó, M. Então, a única maneira disso ser dimensionalmente correto e essa equação ser dada dessa maneira é se alfa for igual a zero. Beta mais gama também tem que ser igual a zero, porque é o expoente aqui do comprimento L. Menos 2 gama é igual a menos 1. Ou seja, menos 2 gama é igual a menos 1. Tem um sisteminha aqui. Aqui eu já achei quem é alfa e beta igual a zero aqui, ó, substitui o gama. Daqui eu tiro o quê? Gama é igual... Deixa eu ver se eu tinha um menos, era menos 2 aqui. Tem um menos igual a menos 1. Cancela o menos, né? Multiplica todo mundo por menos 1, dá mais. Gama é igual a meio. Se gama é igual a meio, beta é igual a menos gama, né? Então é igual a menos meio. Legal. E alfa igual a zero. Logo, fazer aqui. Quando eu for substituir na expressão que eu chutei para ser o período, T é igual a uma constante K, M elevado a alfa, que é zero, L elevado ao expoente beta. Opa, errei em algum lugar aqui? Beta mais gama igual a zero. Tá certo, então beta é igual a menos gama. Menos 2 gama. Bem aqui é 1, né? Eu errei aqui, ó. Bem aqui, ó. Aqui tem um mais. Viu como a marcação de touca faz a gente chegar numa dimensão que era errada? E aqui é dar menos. Então, se aqui é mais, então bem aqui é menos. Deixa eu apagar aqui essa expressão aqui. É menos 2 gama é igual a 1. Então, menos 2 gama é igual a 1. Logo, gama é igual a menos meio e beta é igual a mais meio. Então, aqui tem o beta positivo vezes G, vou colocar uma multiplicação, vezes G elevado a menos meio. Uma outra maneira de escrever essa expressão é como eu estou falando do período. Deixa eu ver. O período, a gente costuma, ao invés de representar por esse Tzinho, a gente representa por um Tzão, geralmente lá nos livros de ensino médio, né? Então, o período de oscilação de um pêndulo simples é igual a uma constante K, m elevado a zero é 1. E aqui tem uma raiz, L
sobre G. Então, eu cheguei na expressão para o período de oscilação baseado nos experimentos que esse cientista realizou, e ele obteve uma expressão para o período. Ele sabia que deveria... Não é que ele obteve, a gente obteve aqui, mas ele sabia que esse período era uma função do comprimento, massa e gravidade. Baseado nisso, eu verifiquei a dimensionalidade e homogeneidade dessa equação que eu estou propondo. Verifiquei se ela era homogênea, ou seja, o que tem do lado esquerdo tem que ser o que tem do lado direito, as mesmas grandezas físicas, massa, comprimento e tempo, massa, comprimento e tempo. E verifiquei a dimensionalidade, ou seja, chequei os expoentes dimensionais dela. E cheguei nessa expressão aqui. Que, adiantando, é o que a teoria atesta como sendo correta, né? E a experiência também. Se vocês forem para o laboratório, faz o experimento e chega numa expressão que não está descrito do período de oscilação desse pêndulo, que não depende da raiz do comprimento dele sobre a gravidade, então tem alguma coisa que você modelou errado lá no seu experimento. Verifica lá o que é que está dando errado. Próximo exemplo. Sabendo que a força centrípeta... Deixa eu ver, cadê? Aqui. Sabendo que a força centrípeta é uma função apenas da massa... Deixa eu... Isso. Então eu vou falar sobre força. Tem uma força, que eu estou chamando de força centrípeta, depende da massa de um objeto, da velocidade dele e do raio da trajetória, porque a força centrípeta surge quando esse objeto está numa trajetória circular. Utilize a análise dimensional para determinar a intensidade dessa força, a menos de uma constante adimensional. Estou dizendo aqui que eu tenho uma constante, a menos de uma constante, que força é uma grandeza física derivada. Então, quais são as grandezas físicas fundamentais? Massa, comprimento e tempo. Todas as outras são derivadas. Como é que eu vou obter? Eu já estou dizendo aqui, eu sigo o mesmo raciocínio que eu acabei de utilizar. Vou chamar aqui de força centrípeta, consideração em módulo, a menos de uma constante K. Então tem uma constante K. Pelo teorema, como é que eu obtenho essa expressão? Multiplicando essas grandezas. Então eu vou dizer que é uma massa elevado a alfa, que é o expoente dimensional que eu vou ter que determinar, velocidade beta e o raio da trajetória vezes gama. Ok. Qual é o segundo passo? O que eu quero saber vou analisar dimensionalmente essa equação aqui. Já sei que a constante é adimensional. Aqui vai ter... Deixa eu só melhorar aqui. Vai ter a unidade de massa elevado a alfa, unidade de velocidade elevado a beta, unidade de comprimento, que é o raio da circunferência, elevado a gama. Qual é a unidade de força? Lembra? Força, massa vezes aceleração. Aceleração, variação da velocidade pelo tempo. Então, massa. Massa é isso aqui. Aceleração, comprimento, inverso de tempo ao quadrado. Ok. Isso é igual a constante K, que é adimensional. Nem precisava analisar ela aqui. Massa, né? Então eu tenho um mzão elevado a alfa. Velocidade. Velocidade é comprimento pelo inverso de tempo elevado a beta. E o raio da trajetória, comprimento elevado a gama. Analisa aqui, nós temos minha constante adimensional, m elevado a alfa, L elevado a beta mais gama, e aqui T elevado a menos beta. Dimensionalmente, vamos analisar, mas a homogeneidade, já posso confirmar. O que tem do lado esquerdo da equação é o quê? Massa
Aqui tem massa. Comprimento, aqui tem comprimento. Tempo, aqui tem tempo. Agora eu preciso analisar, para que essa equação seja dimensionalmente correta, os expoentes. Como é que eu faço isso? Monto o sistema. Daqui eu já sei, ó, alfa é igual a 1, porque aqui tem 1. Aqui também tem 1. Então, alfa é igual a 1. Beta mais gama é igual a 1. Menos beta igual a menos 2. Pronto, aqui já sabe que beta é igual a 2. Beta é igual a 2, substitui aqui nessa equação. Aí vai ficar 2, vem para cá, menos 2, gama é igual a menos 1. Então, o resultado disso aqui, logo, quem é a força centrípeta? Que é o que o problema pede, né, para determinar, usando a análise dimensional, a expressão para a força centrípeta. É igual a constante adimensional K, massa elevado a alfa, 1, né? Velocidade elevado a beta, 2, vezes o raio da trajetória elevado a gama, menos 1. Ou seja, uma constante mv ao quadrado sobre r. E digo mais, essa constante é k igual a 1. Como é que eu sei disso? Quando a gente vai analisar, a gente vai verificar depois que esse k aqui é uma constante. Ele pode ser incorporado, por exemplo, ao valor da massa ou da velocidade depois. Então, só para vocês verem que dimensionalmente a expressão está correta. Opa. Dimensionalmente, e ela é homogênea. Estou analisando. Peraí, deixa eu... Aqui, ó. Opa. Força, aqui tem unidade de força, e quando a gente multiplicar dessa maneira, massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pela posição, também vai dar unidade de força. Então, essa constante adimensional aqui. E assim a gente determinou uma expressão para a força centrípeta baseado na análise dimensional. É por isso que eu disse, a análise dimensional, ela não vai te dizer quanto é a constante, qual é o valor dela. A priori, não. Então, são outros fatores que você vai ter, os problemas vai te dar os valores iniciais, o que quer que seja, que você vai deduzir qual é o valor dessa constante. Vamos fazer mais um exemplo aqui. Sabendo que a força elétrica entre duas cargas é dada pela lei de Coulomb, então aqui já estou até facilitando, dizendo que a gente está analisando aqui a força elétrica. E já estou dando a expressão, né, dado pela lei de Coulomb, que em módulo F é igual a K, o produto das cargas, dividido pela distância que separa essas cargas ao quadrado. Utilizando a análise dimensional, determinar a unidade da constante elétrica. Opa, essa constante elétrica, ela não é adimensional. Lembra que eu falei? Há constantes adimensionais e há outras que não são. No caso da constante elétrica, ela tem unidades. Vamos verificar então. Primeira coisa, a gente precisa, vou lembrar, deixa eu verificar aqui. Vamos verificar a unidade de força.
A unidade de força, a gente já viu, massa vezes aceleração, massa, aceleração LT a menos 2. LT a menos 2. Ok, olha aqui que eu tenho que ter unidade de carga. Qual é a unidade de carga? Eita, agora não lembro. Como é que eu vou fazer? Ora, você pode não lembrar qual é a unidade de carga. Unidade de carga, carga elétrica. Carga elétrica agora. O macete seria você determinar pelas grandezas fundamentais. E lembrar, por exemplo, que corrente elétrica I é igual a variação de carga dividido pela variação de tempo. Ah, daqui tem como você tirar agora que a unidade de carga, a dimensão de carga aqui, desculpa, a dimensionalidade está relacionada com a dimensionalidade de corrente elétrica vezes a dimensão aqui de tempo. Ah, isso a gente já viu. Vai lá na tabelinha que eu coloquei lá e lembra, corrente elétrica, o símbolo dimensional dela eu chamei de I maiúsculo. O símbolo de tempo, T maiúsculo. Então, IT. Oh, melhorou. Sobrou quem? Ah, falta eu ver a dimensão de distância, que a distância ao quadrado, distância é comprimento, L. Agora vamos lá. Fica mais fácil para a gente determinar essa constante. A dimensão da força F é igual à dimensão da constante K, que é o que eu quero encontrar, que multiplica carga vezes carga, então eu quero a dimensão de carga ao quadrado dividido pela dimensão de distância ao quadrado. Substitui. ML T a menos 2 é igual a dimensão que a gente quer encontrar, K, que multiplica I ao quadrado, T ao quadrado, sobre L ao quadrado. Daqui a gente já tira que a dimensão de K é igual. Cancela, ó, T a menos 2, quando você for multiplicar, aqui, deixa eu ver, L, você cancela aqui, vê, vai ficar, joga todo mundo para o outro lado dividindo. Aí quando você jogar dividindo, vai cancelar esse T a menos 2 com T a menos 2. Tem um L aqui, aqui você vai multiplicando. Então L é o cubo. Opa, cancela não, aqui não tem menos. Isso aqui é sobre T ao quadrado. E aqui quando você jogar aqui para baixo, ele vai com o inverso do tempo. Desculpa, não tinha prestado atenção no sinal aqui, ó. Então quando você jogar, vai ficar sobre T. Então vem o sinal de menos, vai ficar também T a menos 2. Qual é a unidade então quando você isola aqui? Massa, L ao cubo. Corrente elétrica elevado a menos 2, T a menos 4. Entendeu? T, quando você jogar para baixo, vai ficar dividindo. Só que aí você vai ter que jogar para cima de novo e fica T menos 2. T menos 2, T menos 2, T menos 4. I ao quadrado, joga para baixo, I elevado a menos 2. L ao quadrado, joga para o outro lado multiplicando, L ao cubo. Só que ele pediu o valor dessa constante no sistema internacional, né?
Então, K no sistema internacional. É só substituir agora as unidades de medida no sistema internacional. Massa no sistema internacional, quilograma. Multiplica comprimento ao cubo, metro. Corrente elétrica. A corrente elétrica é ampere, só que elevado a menos 2. E tempo, segundo a menos 4. Tá aí. Achamos a unidade da constante eletrostática aí, da lei de Coulomb, da constante elétrica da lei de Coulomb, a partir da análise dimensional da expressão e substituímos as unidades no sistema de unidade internacional. Ok. Vamos para o próximo. Conversão de unidades. Tomar uma água. A ideia central da conversão de unidades é a gente utilizar a chamada conversão em cadeia. Se vocês olharem nos livros lá, nos primeiros capítulos, Moisés, Halley, e todos eles falam sobre isso. A conversão em cadeia, que consiste em quê? Em multiplicar a grandeza original por um fator de conversão que mantém a razão entre diferentes unidades igual a 1. Vamos fazer um exemplo que vai ficar mais claro. Lá no ensino médio, vocês viam muito isso, né? Tipo, exemplo 1. 30 metros por segundo equivalem a quantos quilômetros por hora? Ou o contrário, né? Então, uma coisa que inicialmente me deixava confuso é porque o meu professor ensinava que tinha que multiplicar por 3,6 ou dividir. Ok. Por que que eu multiplico? Por que é que eu multiplico por 3,6 ou divido por 3,6? É uma coisa que a priori eu me confundia. De metro por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico ou divido por 3,6? Então eu vou tentar fazer aqui de uma maneira que fique mais claro, utilizando essa ideia da conversão em cadeia. Aqui eu tenho 30 metros por segundo. Quando eu falo desse fator de conversão, é que mantenha a razão entre as grandezas igual a 1. Porque 30 metros por segundo... Deixa eu botar um... Eu acho que o espaço aqui está curto. Qualquer coisa eu adiciono uma outra página. 30 metros por segundo. Eu quero passar para quilômetros por hora. Aqui vem o pulo do gato. Eu quero passar para quilômetros por hora. Primeira coisa, 1 quilômetro dividido por 1000 metros. Quanto que é isso? 1 quilômetro não são 1000 metros? Então isso aqui é igual a 1. Então, ou seja, eu estou multiplicando 30 metros por segundo por 1. Eu não estou mudando em nada, eu não estou mexendo. E eu quero passar por hora, ou seja, dividido por hora. Então, dividido por 1 hora. Como é que eu garanto que isso aqui seja igual a 1? Ora, eu quero passar de segundo para hora. Então, 1 hora tem quantos segundos? Você vai multiplicar lá. Se 1 minuto tem 60 segundos, 1 hora tem 60 minutos, multiplica... vai dar 3.600 segundos. Isso aqui também é igual a 1. Eu estou 3.600 segundos dividido por 1 hora, é a mesma coisa, igual a 1. 1 quilômetro dividido por 1000 metros, igual a 1. Então, ou seja, eu não estou alterando a minha grandeza aqui. Por isso que chama conversão em cadeia. Por quê? Agora vem o pulo do gato. Eu vou simplificar as unidades aqui, ó. Metro dividido por metro
segundo dividido por segundo. E o resultado vai ficar dado em quê? Quilômetros por hora. Só que agora você vai ter que multiplicar. 3.600. Já cancela esses dois zeros aqui com esses dois zeros aqui. 36 dividido por 10. Ah, agora vem, ó. Dá 30. E agora eu vou multiplicar. 30 dividido por 10, 3,6. E as unidades que sobraram? Quilômetro por hora. Viu de onde vem esse fator de conversão? 3,6. De metro por segundo para quilômetro por hora, você multiplica por 3,6. Se fosse o contrário, vai fazer a mesma continha. Vai dar... aí ia ter que dividir. Quanto que é 30 vezes 3,6? Isso aqui é igual a 108 quilômetros por hora. Ou seja, 30 metros por segundo é a mesma coisa que 108 quilômetros por hora. É assim que você monta. Pega da unidade que você quer passar e vai passando para a unidade nova, mas mantendo as razões. Ó, se é quilômetro, eu quero passar por quilômetro. Ok, então vai ter que ter um quilômetro aqui em cima. Mas eu tenho que manter uma razão igual à unidade. 1 quilômetro é a mesma coisa que quantos dessa medida que eu vou ter que simplificar aqui, que eu quero passar? 1.000 metros. Mesma coisa. Tem que ser por hora. Então, hora tem que estar aqui embaixo. Então, eu tenho que colocar alguma coisa aqui que mantenha essa razão igual a 1. E essa coisa que eu vou colocar aqui, a unidade tem que ser a mesma da que eu quero cancelar aqui. Então, para poder simplificar. Exemplo 2. Como é que eu passo? Expresse o valor de G, que é igual a 9,81 metros por segundo ao quadrado, em quilômetros por hora ao quadrado. A ideia é a mesma. Eu quero passar 9,81 metros dividido por segundo ao quadrado para quilômetros por hora. Ok. Isso aqui é a mesma coisa que 9,81 metros por segundo ao quadrado. Ora, se é para passar para quilômetro, usa a mesma estratégia. 1 quilômetro. Deixa eu... 1 quilômetro é a mesma coisa que 1.000 metros. Que multiplica. Vou multiplicar aqui embaixo. Agora eu vou passar para hora ao quadrado. Aqui eu não tinha uma hora. Não é a mesma coisa que 3.600 segundos? É só 3.600 segundos dividido por 1 hora elevado ao quadrado. Quanto é que vale essa razão? 1. Quanto é que vale essa razão? 1. Então, ou seja, o fator de conversão sempre mantém a razão entre as diferentes unidades. Por que diferentes unidades? Quilômetro e metro, segundo e hora, igual a 1. Quando eu fizer isso, eu vou simplificar aqui metro com metro, segundo ao quadrado com segundo ao quadrado. O que sobrar vai ser hora ao quadrado. Pronto. Você faz a multiplicação aqui e vai dar 9,81 vezes 3.600 ao quadrado dividido por 1.000. Qual a unidade? Quilômetros por hora ao quadrado. Aí você vai fazer continha com base 10, simplificar os zeros e lembrar da notação científica. E lembra, de base 10 vai dar aproximadamente aqui 1,27 vezes 10 à quinta
Vou colocar a unidade aqui embaixo. Quilômetros por hora ao quadrado. Então, lembre-se da ideia. Você vai fazer essa conversão em cadeia utilizando um fator com as unidades aqui que você quer chegar e sempre mantendo essa razão igual a 1. E lembre-se, se você quer passar de metro para quilômetro, ok, então o quilômetro está aqui. Sempre o inverso tem que ser a unidade inicial, para você poder simplificar. A mesma coisa aqui. Se você vai passar de segundo ao quadrado, tá bom, segundo ao quadrado está aqui em cima. Tem que sempre buscar o inverso à disposição. Se está dividindo por segundo, tem que multiplicar por segundo, para você poder simplificar e sobrar a unidade a qual que você quer que resulte. Que no caso aqui seria quilômetros por hora ao quadrado. Bem, acho que é isso. Por hoje eu acho que tá bom. Então a gente finaliza aqui essa segunda aula, que trata da análise dimensional e conversão de unidades. Separei uma frase aqui do Fourier. O estudo profundo da natureza é a fonte mais fértil das descobertas matemáticas. Não se esqueçam de avaliar essa aula acessando o link que eu vou colocar depois aí na descrição do vídeo. E muito obrigado a todos.